GoCast no ar. Hoje no cenário diferente, estou de férias aqui, mas a gente está conectado. Vamos falar de Copa do Mundo, que terminou com um jogaço na final entre Argentina e França. A Argentina de Messi, grande campeã. Mas vamos falar com ele também? Dudu Cearense, ex-jogador de futebol, hoje sócio e private banker da Lifetime Investimentos. Ele que foi revelado pelo Vitória da Bahia, foi campeão da Copa América de 2004 pela seleção brasileira, passagens por vários clubes do exterior. Aliás, ganhou muita coisa, Dudu, né? E aí a gente quer saber um pouquinho mais dessa nova vida do Dudu. Eu sou a Duda Strebe, jornalista, e esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve e acompanhe o nosso trabalho. Participam aqui comigo o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é dele, José Pedro Villa-Lobos. Agora sim, deixa eu ir a São Paulo fazer uma conexão aqui com o Dudu. Tudo bem com você? Bem-vindo, Dudu. Obrigado, pelo convite. Muito legal. Já começa bem, né? GoCast, então pronto, já começando aí com o pé direito. Gratidão pelo convite, espero ser uma boa conversa aqui entre a gente. Dudu, a gente está muito curioso para saber como foi essa virada de chave, essa tua experiência, muita coisa que você tem com certeza para compartilhar aqui com a nossa audiência. Mas eu não tenho como abrir esse programa hoje, depois de uma final que todos acompanhamos, de Copa do Mundo, com duas seleções brigando até o final, com um espetáculo que nós tivemos ontem. Preciso levantar a bola e gostaria de ouvi-los. Gostaria de saber, Dudu, primeiro, a tua impressão dessa Copa que terminou e dessa campeã argentina de Messi. Olha, ontem, acho que quem ama futebol, mesmo que não goste de Argentina, torceu para o Messi. A pessoa que não gosta do Messi, que vai falar que não torce para o Messi, não gosta de futebol. Primeiro que o Messi merecia essa Copa do Mundo, né? Eu torci pelo Messi. E automaticamente você torce pela Argentina, né? Praticamente. Então, eu fui aquele brasileiro que torceu para um cara que é um fenômeno, precisava disso para corear de vez a carreira dele brilhante. Então, se não ganhar essa Copa, poderia falar pro resto da vida, é Messi, um cara maravilhoso, um cara fenomenal, como dizem aí por aí, o ET do futebol, mas não ganhou a Copa do Mundo. Agora não. Agora, enfim, não, Messi sim, é um gigante, é unânime a carreira dele. Então, ontem, uma final épica que somou muitas coisas, muitas emoções. Então, tá de parabéns, não só ele, mas como todo o time. Linda demais, hein? Norton Capel, Luiz, preciso ouvir vocês hoje sobre o que nós vimos ontem. Que privilégio! Não, foi espetacular. Tava na casa do meu filho, curtindo, tomando um vinho, e propositalmente um vinho argentino, porque nós nos reunimos para torcer para a Argentina, né? É interessante isso, né? Brasileiros torcendo para a Argentina, né? Mas um pouco por conta disso do que o Dudu falou, por conta do Messi, mas no meu caso, assim, torcendo para o futebol sul-americano, né? Existe o próprio Mbappé, um tempo atrás, disse: olha, a Europa é mais organizada. É verdade, o Mbappé não falou nada errado, mas existe um consenso de que o futebol hoje se joga na Europa e que eles vão ganhar todas as Copas, vão ganhar todos os campeonatos mundiais de clube. Nós tivemos aqui um radialista português, né, ainda na primeira fase da Copa, e ele disse uma frase. Eu até pensei, ele é meu amigo, viu, Dudu? Eu pensei em ligar para ele para dizer: erraste, né? Porque ele disse que a única certeza que ele tinha da Copa é que ganharia uma seleção europeia, né? Eu ainda não dei essa zoada nele, né? Então, E a zoada no Norton, tu já deu ou não? Não, no Norte não. O Norte é meu Não, amigo, o Norte é meu entendi. amigo, eu não vou zoar, né? O Norte, a seleção dele não ganhou, ele torce para a Holanda, né? A minha também não ganhou, eu torço para o Brasil, né? Torço para o Brasil, né? Eu só eu perdi todas as apostas que eu podia perder para o Norte, eu só ganhei uma, quem ganharia a final. Essa eu ganhei, essa ganhei eu, né? Então de um jantar que eu apostei com ele, aí eu vou pagar entrada ali, vinhos,
né? Comida de todo jeito, mas ele vai pagar o licor. Tu vai ver o licor que eu vou pedir, ele não sabe ainda, né? Né? Mas, enfim, né? Eu curti bastante. O jogo foi espetacular, né? Inegável, principalmente depois que a França fez o primeiro gol, né? O jogo ficou uma loucura, ficou um espetáculo e não tem como quem gosta de futebol, como nós todos aqui gostamos, foi um espetáculo sensacional. Eu vou só aqui fazer uma rápida observação. Eu torci pela França, sou sempre o ponto contrário aqui do programa, né? Mas Sempre, sempre. e eu acho que ontem o futebol, para mim, ele foi completamente insano. Foi uma ode ao futebol, afinal, ela foi algo assim maravilhoso. Eu achei a Copa toda muito boa, fantástica. Eu apreciei muito a Copa, os jogos, a dedicação, muita vontade das seleções, muitas novidades, né, de seleções que chegaram e começam a criar um novo universo aí no futebol. Mas um jogador fazer um hat-trick numa final de Copa do Mundo, que é o caso do Mbappé, e não levar a Copa também é destruidor. Eu me senti completamente perdido nas minhas emoções, mas faz parte, foi lindo, foi fantástico, e eu acho que o Dudu, né, que viveu isso em campo, deve ter tido muita emoção por um momento maravilhoso para o futebol. É isso, né, Dudu? Para quem viu o futebol dentro de campo, deve ter sido algo extraordinário. Como controlar tanta emoção num jogo assim, Dudu? Tu que já vestiu uma camiseta pesada, como é que se faz para controlar e ganhar um título como a Argentina ganhou ontem? Parabéns aos dois, né? Grandes comentários. Quando se fala de futebol, as pessoas às vezes querem colocar, aí aparece 1.000 treinadores, aparece 1.000 opções de tática, as pessoas opinam sobre isso. Mas, cara, futebol, por mais que tenha uma estratégia, são seres humanos, né? E ninguém é máquina, né? Então ali existe o feeling, aquela pressão, pô, pressão muito boa de você buscar o resultado, mas a preparação é a chave principal, né? Se você está preparado para jogar a final de Copa do Mundo, seja ela fisicamente, mentalmente, entender como é que está a equipe, e tudo pode acontecer. Então, essa final aconteceu tudo até o último segundo da prorrogação. Se tivesse mais tempo, aconteceria mais coisas ainda. Porque é futebol. Então, hoje, onde você tem duas equipes, onde tem dois dos melhores jogadores do mundo, onde o cara, você acabou de falar, o Mbappé fez 3 gols numa final, cara, isso é espetacular. Então, isso é único. Mas essa pressão é através da preparação, né? Todos que estão ali, quem está vivendo dentro não sente tanta pressão. Por quê? Porque você está ali com a decisão nas mãos, seja ela boa ou ruim. Então, a gente poderia estar aqui lá de fora e falar, não, poderia bater aquele pênalti, poderia fazer aquele gol. Sim, poderia, mas ele não estaria na ação. Quem está lá dentro, a pessoa tem um poder, então ela tem um controle daquilo, entendeu? Enfim, e aí o que acontece? Dentro desse processo, os atletas, eles vivem isso diariamente. Então, externamente, é só imprensa, algo desse tipo, mas de resto, não tem nada que possa aí mudar, porque é como eu falei, né? São seres humanos, existe a essência, existe ali o processo, mas praticamente não acontece nada como no mercado financeiro. Ali tudo pode acontecer. Ah, a gente quer saber. Mas antes eu quero saber o que aconteceu com a nossa seleção brasileira. Você pode dar uma opinião aqui para nós? Olha, é difícil falar, tá? Duda, né? Né? Então, é difícil falar porque tivemos uma grande oportunidade, né? Então, infelizmente, a nossa seleção ali nas quartas sofreu com os últimos lances, os últimos 4 minutos, não foi praticamente ali, não foram inteligentes quando fizeram um gol. Que poderia acontecer como aconteceu, né? Então, e aí existe muitas questões, questão de, por que o Neymar não bateu o primeiro pênalti? Mas eu acho que valeu o aprendizado, com certeza
a próxima Copa, todos que vivenciaram essa última vai sair com grande aprendizado, isso não tenha dúvida. E, enfim, não existe segundo lugar dentro do futebol, né? Você vai sofrer. Quando você sai antes, é pior ainda. Então, mas fica o aprendizado, temos uma geração maravilhosa, acho que falta isso, né? Falta não errar menos, praticamente. Futebol, a gente vai errar sempre, mas quanto menos errar, a gente pode chegar aí com fé em 2026 com o grande título de volta. E acreditar até o final, né? Que foi o que as duas seleções fizeram na grande decisão. Exatamente. O Dudu, assim, a minha pergunta para o Dudu agora tinha a ver exatamente com essa palavra que ele citou aí mais de uma vez. Aprendizado, né? E eu ia te perguntar assim, qual é o aprendizado desta Copa, né? Você vê que o Brasil ele vive já há alguns anos uma situação econômica, né? O Brasil economicamente é muito mais forte que a Argentina. Não é difícil para os clubes brasileiros contratar quem quer que seja na Argentina, né? A gente tem interesse em alguns jogadores da Argentina, com exceção daqueles que valem muito e vão para a Europa. A gente quer um jogador argentino, a gente vai lá e contrata com uma certa facilidade. O Brasil é muito maior hoje, futebolisticamente, do que a Argentina, né? Em tese, porque nas últimas 3 Copas, a Argentina disputou 2 finais e foi campeã numa delas, né? E o Brasil, você fala de aprendizado, mas nós saímos na nas quartas de final de 2006, acho que não aprendemos nada, depois em 2010 também, acho que não aprendemos nada. 2014, né? Já que era no Brasil, a torcida empurrou e a gente conseguiu passar para a semifinal quando tomamos um 7-1 e acho também que não aprendemos nada. E agora, de novo, a gente continua, né? Mais uma vez, né? A 4ª Copa do Mundo saindo nas quartas de final. A gente fala muito de aprendizado, hoje você está no mercado, né? É financeiro, e eu sou empresário, né? Eu agora, na sexta-feira, dia 16, né? Eu tenho 2 empresas, Dudu, uma delas fez 40 anos. E a gente sabe que uma das coisas, né? Uma das lições que as empresas elas aprendem muito, né? Com o seu passado, né? Em qualquer reunião de planejamento, de qualquer coisa, você fala das lições aprendidas. Isso é um capítulo muito importante. E eu não sei, sinceramente, quais foram as lições. O Brasil teve muitas lições nessas últimas 4 Copas e eu não sei o que ele aprendeu, né? Alguma coisa deve ter aprendido, mas também não vejo muita força de vontade para colocar em prática aquilo que deveria ser colocado em prática, né? A real mudança do futebol brasileiro, né? Porque é incrível que a Argentina, como eu disse, chegue em 2 finais em 3 Copas, que a Croácia, um país de 4 milhões de habitantes, numa Copa seja vice-campeã, na outra ela seja 3º lugar e ela desclassifica o Brasil. Então, tem muita coisa errada no Brasil, seja na sua confederação, na sua estrutura, no seu planejamento, no comportamento dos seus jogadores. É coisa pra caramba, é lição demais que a gente tem para aprender e eu não sei se a gente, mais uma vez, vai conseguir aprender. Isso é muito louco, né, Luiz? Desabafei, né? Falei demais, né? Joguei tudo numa questão só, né? Cara, como você é CEO de empresas, você tem processo, tem tecnologia, tem uma cultura, então a sua empresa é viva por muitos anos, né? Agora imagine a sua empresa trocar ela há 4 anos todo mundo. Como é que você vai implantar uma cultura dessa nas pessoas e ter resultados da noite para o dia? Não, impossível. Então, o nosso mercado, né, você grande CEO, trabalha com isso e a gente luta por isso dentro aqui de casa da mesma forma, manter a cultura. Então imagine que em 2006 era um grupo, sai a maioria, entra outro grupo, precisa ser campeão na próxima. Chega na próxima, não ganha de novo, tem que mudar todo mundo de novo. Então, e existem os processos, existe essa questão cultural, por esse comportamento, então tem muita coisa envolvida. É um aprendizado grande para essa seleção, porque é uma seleção jovem que, com certeza, a maioria estarão na próxima Copa. Então, eu costumo dizer, as pessoas querem
Aí sempre escuta isso, né? Aprenda com os seus erros. Ah, não, aprenda com os erros dos outros. Não, se a gente aprender com nossos erros, temos que corrigir nossos erros. Se nunca a gente vai melhorar, a gente vai errar sempre. Mas corrigir aquele erro vai nos dar o quê? A próxima, opa, peraí, aqui eu não posso fazer isso, porque errei lá na Copa, se eu fizer isso aqui eu vou errar de novo. Então, eu estou sendo praticamente prejudicando automaticamente. Mas essa linha a que você falou, Luiz, é difícil colocar no futebol. Nunca vai existir. O nosso trabalho dentro do futebol sempre vai ter mudanças, mas que vivenciar eras ou vivenciar momentos que já foram passados é difícil acontecer de novo. Porque o cara, imagine aquela mesma equipe jogando na quarta de final. Você acha que se fazer um gol na metade do jogo, faltando quase, os caras iam atacar? Nunca. Nunca iam atacar. Opa, peraí, o cara ia ter um gatilho. Opa, peraí, fiz o gol nas quartas de finais na metade, e isso não te garante que vai tomar gol também. Que pode ficar todo mundo atrás, o cara joga uma bola lá em cima, bate e rebate, sobra, o cara chuta, é gol. Pode ir para os pênaltis e bater o Neymar primeiro e fazer. Aí tem o segundo, tem o terceiro, entendeu? Então, futebol é apaixonante por isso, porque não é a coisa exata. Vai acontecer isso, vamos fazer bonitinho, blá blá blá, vai acontecer isso. Cara, esquece. Se o torcedor ele pensa assim, ele vai ficar sofrendo o resto da vida. Ele tem que entender um pouco que existe método dentro do processo, claro. Existe o treinador ali, existe o líder. Mas, cara, é dentro de campo, é 11 contra 11. Tem um filho, tem um momento. Às vezes o cara dormiu mal no outro dia, às vezes brigou com a esposa, com a família, tá mal mentalmente. Cara, tem uma porrada de variâncias que o cara pode pensar que não é aquilo, né? Mas Dudu, eu queria seguir um pouquinho assim nessa questão, mas o problema da seleção brasileira está mais no mental, no tático, no técnico, e na soma disso tudo, porque eu não considero o Brasil favorito ao Hexa na próxima Copa. Eu acho que precisa fazer muita coisa, como o Luiz disse. Mas na tua avaliação, que jogou, que representou o Brasil, que jogou em clubes do futebol brasileiro, onde precisaria começar primeiro essa mudança para realmente o Brasil vir a ser um candidato efetivo a postular o título em 2026? Onde está? Até porque tem hoje uma discussão sobre o técnico, se é brasileiro, de fora. Onde, para ti, está o grande problema hoje da seleção brasileira e do futebol brasileiro para voltar a ser campeão do mundo? Cara, eu acho que falta mais. Eu acho que é difícil falar falta, cara, porque tem tudo. Os grandes jogadores da seleção jogam nas grandes ligas. Somente 2 atletas jogam no Brasil. Então, para você ver que o nível é muito alto, né? Mas para mim, na minha opinião, cara, acho que é mais questão de momento, tá? Que não adianta a gente ter a melhor seleção e não ser campeão. Agora, se fosse o time médio fosse campeão, cara, esses caras são fenômenos, não. Porque a Argentina foi campeã. Você vê que tinha um cara fenomenal, o restante, beleza. Ali, medianos. Mas os caras brigavam a bola como fosse o prato de comida deles. Por quê? E eu disse até para um amigo meu quando a Argentina perdeu o primeiro jogo. E a galera achando que a Argentina ia sair. Falei, cara, eu vou te falar uma coisa. A Argentina pode ser campeã do mundo por causa dessa derrota. Eu falei isso para ele. Cara, dito e feito. Porque os caras acordaram e pensaram, cara, se a gente demole o próximo jogo, a gente tá fora. A gente tem que mudar nossa atitude. E fizeram isso. Mudaram a atitude, mandaram para caralho. Cada bola, cada movimento, a gente vai ficar ligado a 1.000 por hora, sem, praticamente no jogo, o olho arregalado até o final, sangue nos olhos, e acabou. Para você ver que os caras, mesmo com tudo isso, tomaram 3 gols no final. Para você ver que não é conta exata, cara. Isso é muito louco, cara. Se eu fosse treinador, eu falei, caramba, eu ponho a tática bonitinha, a estratégia, aí vai o Mbappé corta pro lado, o cara vai chutar, que é a bola lá para cima, pega no braço do cara. Aí eu te falo, isso é o quê? Ah, foi tática? Não, porque o cara. Entendeu? É futebol, cara. Não tem lógica, entendeu? Agora, Dudu, você falou se eu fosse treinador. Nunca passou pela tua cabeça ser treinador? Hum,
1%. 1%. O que acontece com os outros 99%? Cara, porque imagina, passei 20 anos como atleta e, pô, encerrar a carreira e viver tudo de novo. Vai falar, não dá, pô. Eu tava cansado já mentalmente. E no Brasil parece que você é um criminoso, entendeu? Como atleta de futebol, não pode sair, tomar um vinho com a sua esposa, não pode ir para uma festa, não pode sair em paz. É teus filhos sendo xingados na escola, é internet, você não tem. Enfim, fala, cara, sabe uma coisa? Eu quero viver minha vida. Por mais que eu não ligue para crítica ou elogio, eu não tô nem aí, mas, cara, eu quero viver, eu quero estar em paz, eu quero ir para um restaurante, tomar um vinho, eu quero ir num barzinho com a minha esposa curtir alguma coisa, entendeu? Eu quero viver, quero ser uma pessoa normal. Só isso. Que É, antes, quando jogava, eu não tinha isso. Então, se eu perdesse um jogo, prisão domiciliar, eu não podia sair. Se saísse, que sair escondido, ou um local que não tinha muito público, né? Não tinha muita torcida. E aí, como chegou a essa questão de virar a questão de financista, financeiro, o mundo das finanças, como tu te preparou para isso? Porque foi uma guinada interessante na carreira, e é raro, né, a gente encontrar um ex-jogador nesse mercado. E a gente gostaria de compartilhar essa tua experiência com os nossos espectadores, porque ela é uma história muito interessante. Como é que tu te preparou para isso? Porque a gente ouve aqui alguns ex-jogadores que falam muito sobre como jogador, né, estavam no mundo do futebol e escolheram alguns caminhos que o futebol proporciona após pendurar as chuteiras. Teu caso foi por um caminho bem diferente. Como se deu esse processo de planejamento, já que o Luiz gosta tanto desta palavra? É exatamente isso, né? Eu queria ter uma nova profissão, né, na minha vida, né? Então, eu já engatilhei já ali, quando eu iniciei minha carreira, tinha feito o curso em 2013 sobre finanças, e quando eu encerrei no Botafogo em 2019, eu ajudava alguns atletas na questão financeira, dava algumas sugestões, eu não poderia dar ali a palavra final, porque não tinha certificações ideais, né? Então, é praticamente ser um doutor, ser um CRM, dar uma receita sem autorização nenhuma. Então, eu falei, cara, eu não posso fazer isso porque eu não sou o profissional adequado para te falar, mas aí ensinava o básico, enfim. E aí, quando tinha um gap muito grande entre esses atletas, e aí, aí eu tinha feito o curso de coach financeiro na época, essa é uma reportagem minha na UOL, e aí um dos sócios do antigo escritório me convidou a ser sócio da empresa, mas ele falou assim, cara, você tem que estudar. Eu já estudava economia na época, né? Mas, e aí, essas certificações, que é a de agente autônomo de investimentos e especialista de investimentos, né? Que são as três do mercado, que é o AI, que é agente autônomo de investimentos, o CEA, que é especialista de investimentos, o CFP, que é o CFP, né? Chefe Financial Planner, né? E aí, como eu tirei o AI, cara, eu já estava estudando sobre isso, mas quando eu vi de fato, caramba, que dificuldade. Mercado de capitais, CVM, Banco Central, Fundo de Investimentos, Markowitz, HP. Cara, foi. Eu sabia do processo seria muito difícil. Eu já sabia que seria terrível para mim. Mas, cara, eu vim de uma família humilde, né? Muito simples. Eu não conseguia as coisas, e até hoje não consigo as coisas fáceis, né? Então, eu falei para mim, não, cara, Dudu, aproveita o processo que vai dar certo. Cara, exatamente isso. Então, tipo, mergulhei, parece que eu fui. Eu saí do real, fui pro metaverso ali, imerso na minha cabeça, pro mercado financeiro. Cara, eu não via mais nada, eu só via o mercado financeiro, eu estudava, ia correr mercado, ia malhar mercado financeiro, YouTube era mercado financeiro, tudo que eu via, cara, era só mercado financeiro. Na minha cabeça não tinha mais nada, cara. Para você ter noção, eu sonhava com os números e eu tive meus exames que eu faço anuais, cara, eu tive um cortisol alto, do estresse alto. Não pela minha vida, mas pelo estudo. Olha que loucura.
E aí eu tirei a certificação da Ancol, que é a agente atômico de investimento, ali. Na primeira não passei, na segunda eu passei. E aí, com o tempo, estudando, e um dos sócios falou assim, cara, se você tirar o de especialista de investimentos, onde muitos banqueiros não têm, cara, você vai ser o cara, você vai ter autoridade para falar assim. Eu falei, caramba, cara, de novo isso. Enfim, aí eu falei, tá bom, vou fazer essa prova, cara. Gente, foram 6 meses de estudo, eu passei somente na quarta prova. Primeira, segunda, terceira, não passei. Na quarta, aí vou te falar, eu chorei todas. E a terceira, onde não passei, faltavam 3 questões, que era só para acertar errei as 3, por causa de 3 questões. E eu falo, caramba, que prova difícil é essa, cara? Enfim, aí eu passei, então tenho 2 certificações hoje muito importantes no mercado, que me dá a possibilidade de trabalhar em qualquer empresa, enfim, ser sócio de qualquer empresa e falar de investimentos, onde eu tive, antes de vir para cá, cara, eu tive uma reunião gigantesca. Por que eu saí tão feliz, né? Porque a Lifetime hoje ela é um conglomerado de empresas, né? Então, cada tipo tem um gestor, tem um líder. Então, eu tenho meu líder, que eu também que é sócio fundador da empresa, que é o Gui, e aí sempre faz reuniões juntos. Só que um dos sócios tem outra reunião do time. E tava participando dessa reunião porque outra pessoa atrasou e eu, não, cara, pode deixar que eu vou tocar sozinho essa reunião e depois te dou o feedback. Cara, você falar numa reunião sobre a parte de IB, sobre estruturação de CRA, CRI, M&A, como vai formalizar isso, câmbio, corporate, ou recuperação judicial, massa falida, como é que faz isso, como é a operação, te encaixar no processo, pô, recebi um NDA, cara, uma reunião dessa, eu ouvia isso muito dos outros sócios, mas, cara, hoje sozinho, tocando sozinho, filtrando tudo, cara, isso para mim não tem preço, não tem preço. E a Lifetime, com certeza, a gente consegue fazer isso com tudo. Então, gente, acho que é isso, né? Ô, Dudu, que lindo te ouvir falar, Dudu. Parabéns. Que lindo, né? Que Não, depoimento obrigado. bacana mesmo, né? De quem tá a fim de vencer na parada mesmo. Foi buscar o Não, caminho, Luiz. não, é show, show de bola. Parabéns, Dudu. Obrigado. Mas o Duda, o Norton, o cara só sonha em capitais, mercado de capitais, investimento, quando o cara tem muito capital. Nunca vi um cara não ter dinheiro nenhum e querer entrar nessa, né? O cara quer sobreviver, o cara só quer entrar no mercado de capitais e trabalhar com investimento quando ele tem o que investir, quando ele acumulou muito capital. Mas, velho, eu quero fazer uma comparação do que tu disse há pouco tempo sobre a questão do jogo com uma coisa que eu vi no site da Lifetime. Ali no site da Lifetime, né, entre os quem somos e o que fazemos e como trabalhamos, eu vi ali uma questão de evolução no processo pessoal. É um conjunto de ações para as pessoas se desenvolverem como indivíduos, né? Trabalha crenças, valores, comportamentos e aprendizado constante, né? Eu imagino que seja a pessoa se desenvolver, ter um plano de carreira, um plano de investimento do seu patrimônio, né? É uma evolução constante, ou pelo menos até atingir uma meta que ela tenha, né? Então, assim, a gente vê que existe um processo que nasce desde o início, né? Se estuda, se cria uma estratégia para a gente melhorar e para a gente chegar a um determinado ponto. Estou certo por enquanto? Exatamente, perfeito. Na questão que você falou antes, tu falou muito do jogo. Pô, mas é jogo, às vezes o cara não dormiu bem uma noite, é o momento, o Brasil tem grandes jogadores. E eu fiquei te escutando e, respeitosamente, assim, olha, é isso também que o Dudu falou. Mas não é só isso, né? Sim, claro. Com Tem certeza. tem muita coisa fora de campo que o Brasil precisa melhorar, se reestruturar. A gente pode falar aqui das sociedades anônimas do futebol, né, das SAFs, da criação de Sim, uma liga, da criação de uma liga, mas de uma liga de verdade, que haja consenso, que haja união dos clubes, né? O Brasil discute liga, um já quer criar uma liga, outro quer criar outra, calendário, né? A maneira como convoca os seus jogadores, um plano para a sua seleção, né?
por que que a gente fala que levou tanta gente nova, por que que a gente leva, né, um jogador de 39 anos e que, de repente, no primeiro jogo bota um improvisado no lugar dele? Não sei para que aquele cara foi, porque ele é bom de grupo, então leva ele para ser assessor da comissão técnica e leva mais um jogador, entendeu? Tem tanta coisa no Brasil de processo de evolução, de aprendizado constante, de estratégia, de crescimento, que tu faz na tua vida hoje, ou faz na empresa que tu é sócio, que a gente tem que aplicar no campo. São duas coisas completamente diferentes, mas na vida empresarial, né? E eu posso te dizer, porque 20 anos eu vivo futebol e 40 o outro lado de uma empresa que não tem nada a ver com futebol, né? As lições são as mesmas. Tanto é que a gente diz que um clube de futebol ele deve ser gerido como uma grande empresa, né? Porque ele tem os mesmos processos. Isso tudo que tu defende na tua empresa e faz hoje na tua vida, a gente tem que levar isso para o futebol brasileiro. Senão, a gente corre o risco de errar uma bola ou de um jogador que entrou para fechar o meio de campo, está lá na bandeirinha de escanteio, né? Ou de botar um menino de 21 anos para bater um primeiro pênalti e a gente vai dizer que é futebol. Não, não é futebol. Errou. O Brasil errou demais na Copa, né? Desde o comportamento, da dancinha, da coreografia, do cabelo amarelo, né? Quer dizer, de um monte de coisa que a gente tem que melhorar, né? De novo, falei demais. Eu acho que é a tua presença que me faz falar demais. Não, cara, é exatamente isso, Luiz. Você falou tudo, cara. Nossa empresa existe uma cultura muito forte, né? E são 4 pilares, né? Que é evolução contínua, né? Respeito, atitude de dono e meritocracia, né? Então, isso é muito forte dentro da gente aqui. E eu costumo dizer que você falou tudo, cara. Quando a gente, se o Brasil brigar pela Liga, transformar os clubes em SAF, a gente pode ser uma Premier League daqui a uns 5 ou 6 anos, dependendo da postura dos clubes, né? Se tornar a SAF de verdade. E a SAF, tá? Não é que vai resolver tudo. É o primeiro passo. Mas se tornar uma indústria de verdade, com processos, cultura, enfim, métodos, pô, beleza. Como é que vai chegar nisso? Como será? Como será a equipe que se vai gerar isso? Então, você formar ali uma caixinha e deixar os melhores heads em cada caixa do clube, cara, pode dar muito resultado, muito resultado. Aliás, um detalhe, tu falou um negócio aí que me lembrei de outra coisa, né? É a profissionalização, é a estrutura, é o trabalho. Nem tudo é a condição financeira. Nem tudo é a condição financeira. Tu vê bem, a seleção mais valiosa da Copa era a seleção da Sim. Inglaterra, avaliada em reais em 8 bilhões 290 milhões, né? A seleção da Inglaterra. A segunda mais valiosa é a seleção brasileira. 8 bilhões, a avaliação da seleção brasileira. E tu vê assim, a Inglaterra tem uma Copa do Mundo, ganhou a última em 66, não ganha a Copa do Mundo, né? Tem brigado agora pelas Copas Europeias, mas também não ganhou, né? Tem a liga mais importante do futebol mundial, mas a Inglaterra também não ganha. E o Brasil tem o segundo time, né? O segundo elenco mais valioso do mundo, né? À frente de Espanha, à frente da Croácia, da Argentina, da França, né? E o Brasil é isso que a gente falou agora no começo do programa, né? Já são 4 Copas com participações muito aquém daquilo que se espera do futebol brasileiro. Não é a questão de poder financeiro ou ter no que investir, é no saber usar o poder financeiro que tem para fazer as coisas bem feitas. Exatamente isso. É esse o processo, né? A cultura nossa, Luiz, tem que evoluir bastante, né, cara? Você vê que cada estado tem uma cultura diferente. Então, vou te dar um exemplo bem básico para nós aqui, né? Quem está em São Paulo tem que ter sangue nos olhos para você performar. Você vai para outros estados, não é tão a velocidade não é tão como a nossa. Então, agora imagine você está num país onde a cultura do país olha, se você não trabalhar, você não vai ganhar nada. Se você não estudar, se for um cara educado, um cara pontual, você não vai performar. Então, como é que você tem resultado se
se o país é dividido em algumas situações, aí você pega uma referência do nosso time, tem atitudes diferentes de culturas europeias. O mais jovem que está ali embaixo, que é ídolo desse cara, vai repetir as mesmas atitudes desse cara também, desse atleta. Então aí Já você começa ocorre. a criar, entendeu? E que já ocorre, com certeza. Então você vê um atleta de 20 anos começa a ganhar o primeiro salário e compra um carrão. Quem está na base, opa, eu quero ser igual o Luiz, eu quero comprar uma BMW e tal, pô, dividiu em 50 vezes, mas ele tem a BMW dele. O moleque na cabeça dele acha que ele é uma coisa maravilhosa. Então, isso é praticamente ali o segmento onde, se não tiver clareza, a gente vai sofrer alguns anos. E eu costumo dizer, a SAF ela não vem para resolver tudo, é o primeiro passo. Mas culturalmente tem que ter atenção sobre isso, porque eu falei com alguns clubes que eu estou em contato para virar SAF. Aí alguns clubes querem dinheiro rápido. E não é assim. Como é que eu vou passar para o investidor o clube que é SAF, mas vai olhar bem, pô, não tem um payback, não tem uma receita, não tem um projeto, não tem uma estabilidade, pô, não tem um DRE legal, peraí, beleza, pô, mas tem uma dívida trabalhista gigantesca. Aí eu falei, caramba, você fez a SAF para quê? Vai dar no mesmo. Agora, se você cria uma SAF e coloca governança, um compliance pesado dentro dela, com estrutura, com profissionais, sim, você começa a ter resultados. Mas praticamente começar, eu sempre falo, né? Vamos fechar a casinha aqui, fazer uma boa defesa? Como seria isso? Uma boa governança, um bom compliance, uns bons heads de cada área, beleza. Vamos um pedacinho de cada vez, porque senão, e quando chegar para o investidor, o cara fala, pô, mas só tem isso. Pô, não existe. Então, você sabe muito bem disso. Você pega uma empresa que não tem uma estrutura dessa, os caras estão vivendo, tá vendendo almoço para jantar à noite, entendeu? Mas tá ganhando dinheiro. Mas a longo prazo não se sustenta, né? Dudu, eu sei o motivo que o Luiz está falando bastante hoje, está empolgado, não só pela final da Copa do Mundo, mas ele assumiu recentemente a figura de diretor executivo de futebol do Gama. Então, queria transmitir aqui meus parabéns e desejar sucesso ao Luiz nessa empreitada. E eu ia te fazer a pergunta exatamente isso. Qual é a tua relação hoje com o mundo do futebol estando no mercado financeiro? Porque existem muitas oportunidades, né, que estão acontecendo de investimento em clubes, etc. Eu até vi uma postagem tua com uma referência ao Pralkonic, né, que foi nosso entrevistado aqui hoje, que é da Win the Game. Então, há pouco tu falasse sobre isso, né, de estar avaliando ou vendo o investimento em clubes. Como está essa tua relação hoje com o mundo do futebol nos negócios? E qual é a tua expectativa para que o futebol brasileiro chegue nessa nova era que já está tão atrasado? Primeiramente, dá parabéns ao Luiz, né? Diretor comercial do clube, é isso, Luiz? Não, Dudu, eu tenho aí uma história longa com o Inter de Porto Alegre, fui conselheiro, fui vice-presidente do Inter, mas eu moro há muitos Legal. anos em Brasília, né? Claro que quando eu estava no Inter, eu estava em Porto Alegre, né? Mas eu moro há muitos Sim, anos em Brasília, desde 1989, né? A sede da minha outra empresa, que fez 40 anos, é aqui, né? E eu já fiz eu já fui patrocinador do Gama, já fui parceiro do Gama, a gente teve sucesso na época da minha parceria, né? Somos legal. bicampeões e recolocou. O Gama é um clube que tem a sua tradição, jogou 5 anos na Série A, foi campeão da Série B, tem uma estrutura bacana, tem uma torcida grande, apaixonada, e, e passou aí por um processo, né, de má gestão que deixou o clube com dificuldade, perdeu o calendário, perdeu aquele. O Gama saiu do cenário ou do lugar onde ele certamente merece estar, que é no mínimo a Série B do Campeonato Brasileiro. Existe, aí tu citou coisas aqui importantes também, né? Existe falou de governança, falou de compliance, tem um projeto, né? Nós ajudamos, né? Como a nossa empresa de gestão esportiva ajudou a criar um projeto de longo prazo, um plano estratégico, né? Tem aí questões de governança, de compliance, se reestruturando para esse mercado, para receber investidores, está atraindo bons negócios e bons investimentos.
E eu, como não tenho mais a pretensão de trabalhar em um outro local muito longe da minha casa, né, eu topei esse desafio de estar junto do clube outra vez, ser parceiro do clube outra vez, né? Lá tem dirigentes que são meus amigos, são pessoas apaixonadas pelo clube, corretas, honestas, e eu acho que a gente tem condição aí de colocar o Gama no lugar que ele merece, e eu vou me sentir muito feliz por isso, por estar aqui no DF há tantos anos, né? Eu construí boa parte da minha vida aqui, dos meus filhos aqui, né? Tenho netos que nasceram aqui, então, assim, pô, eu acho um desafio fantástico colocar a capital do país no cenário das séries mais importantes do futebol brasileiro, porque é a única capital que não tem um time disputando pelo menos a Série B ou a Série A. E olha, nós estamos falando da capital, onde a renda per capita é a maior do país, onde tem estrutura, a torcida do clube me respeita, gosta de mim, já fez homenagens, e eu quero retribuir esse carinho todo com dedicação, com trabalho e ajudar a botar um clube verde, né? Não vermelho, né? Mas um clube verde no topo, outra vez. Cara, parabéns, tá? Parabéns de verdade. Essa paixão é que nos move, né? O futebol, isso é impressionante. E, Luiz, cara, conta comigo, tá? E aí, já respondendo a pergunta do Norton, é Principalmente com a isso. parte que fala de investimento, né, Norton? Já deu match, gente, já deu match. É, Não, Não, conta comigo. eu sabia que essa conversa aqui ou renderia então bons frutos, ou então para porque. jogar, né? Ou então para Não, jogar, né? pois é, não, mas eu Não sabia jogar, não, que... só se for o Master. Mas eu Esse time sabia. acredita até o fim, hein? Esse aí eu confio. Não, eu sabia que a gente ia ter uma entrevista de alto nível com o Dudu, e eu acho que é isso mesmo, né? O trabalho aqui do Golcast é tentar discutir o futebol de uma forma mais profunda e melhorar o futebol brasileiro fora de campo, porque a gente sabe que dentro de campo ele precisa de detalhes, mas fora de campo a gente busca e quer mesmo. Então, que bom que o Luiz e o Dudu aí tenham colocado, exposto aí as suas funções, e tomara mesmo que aconteça aí algo legal aí para o Gama, que é para o futebol brasileiro e é para todos nós que amamos o futebol e queremos ele competitivo, forte, com os melhores aqui, né, Dudu? Acho que isso é importante, que os melhores jogadores, né, se fizesse uma carreira fora, talvez, certamente, se na época o futebol brasileiro pudesse te manter aqui, tu ficarias aqui, né? Então, acho que isso é bacana, acho que é por isso que a gente luta e está empenhado. Então, Nota, perfeitamente é isso, cara. O que acontece, né? Aí vou já respondendo já também essa pergunta lá, como é o meu trabalho dentro do futebol, né? Que eu acabei de falar com o Luiz, cara, conta comigo. Eu coloco muitas ideias, algumas coisas. A We The Game é meu parceiro em alguns negócios, tá? Dentro do futebol, dentro disso. Essa parte da construção da SAF, pô, como é que vai a antecipação de recebíveis, como é que a gente pode fazer isso, extração de um clube, a parte de Data Lake, CRM, como é que faz isso com a empresa, a We The Game mais faça isso, ela não vai fazer para todos, tudo bem ter outra parceria com outras empresas que pode também estruturar isso, como é que pode aí segmentar os torcedores, enfim, tem muita coisa envolvida dentro do processo. E também na pessoa física pode também ajudar o clube de outras formas. Então, e aí é só entender, ouvir um pouco mais e estruturar toda essa operação. E aí, como é meu trabalho dentro do futebol, né? Hoje eu faço a gestão de alguns atletas financeiramente, e meu propósito de vida é diminuir essa porcentagem, até depois, após 5 anos de carreira, eles vão à falência, né? Então, esse meu propósito de vida começa desde a base mesmo. Hoje, estou quase fechando com um atleta de 16 anos, ele vai fazer seu primeiro contrato com o profissional, cara, e para mim é uma felicidade gigantesca. Eu vou conseguir passar informação para esse atleta a realidade que pode acontecer daqui a 10 a 15 anos. E aqueles atletas que estão no meio, da mesma forma, e eu dei uma grande notícia com o atleta que dentro da Lifetime existe, como eu falei, o conglomerado, né? E tem uma parte que eu sou apaixonado, que é o planejamento patrimonial, que dentro dela tem uma célula chamada clínica financeira. A gente consegue precificar aí o capital do atleta, seja ele começando, está no meio, no final, e como vai perpetuar esse capital
aí até os seus últimos dias. E a gente, como atleta, fez esse estudo com muitos detalhes, cara, e anunciei para o atleta. Hoje você pode ter o prazer de encerrar sua carreira e ter uma renda vitalícia. Cara, o jogador quase chorou na hora. Eu fiquei muito feliz, de verdade, porque eu imaginava falar isso daqui a 10 anos. Porque é o processo da carreira do atleta de 10 a 15 anos, cara. Então, para mim, eu acho que eu fiquei mais feliz do que ele. Porque esse é o meu propósito, cara, com os atletas. E para os clubes, da mesma forma, em que sentido? Ajudar os atletas, ajudar os clubes a ser clube de verdade, ser clube empresa, entendeu? Pô, ajudar com insights, pô, vivi quase 20 anos dentro dos vestiários, eu sei como é que os caras pensam. Então, essa estratégia, eu consigo fazer a junção futebol e finanças, né? Então, esse meu trabalho dentro do futebol. E com fé em Deus, cara, eu quero chegar ao nível de ser reconhecido na FIFA, onde deixei um legado para o futebol, onde muitos atletas hoje ele pode encerrar com a carreira mais tranquila e ter uma vida mais tranquila aí no pós-carreira. Nossa, importantíssimo isso. Agora, você acha que os nossos atletas estão melhor preparados hoje para enfrentar esse momento tão difícil que é a aposentadoria e se deparar com essa realidade? Porque realmente esse planejamento é fundamental, né? E Duda, por mais que ele se planeje, por mais que ele queira, por mais que ele esteja preparado para encerrar, ele vai sentir, tá? Ele vai sentir. Eu senti, todos vão sentir, porque praticamente você fazer 20 anos a mesma coisa e de repente você quebra aquilo, não faz mais nada. Eu já atendi alguns atletas que têm muito capital. E sabe a preocupação deles? O que que eu vou fazer depois? Você entendeu? Só que ele é um cara milionário, Sim, mesmo com mas ele, dinheiro. Isso não me- vale nada, né? Ele perdeu tudo, né? O futebol era a vida dele. exatamente. Então o cara, ele entra em depressão, porque ele não vai se sentir mais útil. Então ele quer se sentir útil à sociedade de uma forma que ele ama o que está fazendo. Mas mesmo assim, pela carreira que o cara tem, ele vai para um viés mais fácil, que é ser comentarista, ser empresário de jogador, ou ser treinador, enfim, ou ser empresário, como eu falei, empresário de atletas, enfim, ele vai ali por viés, entre aspas, menos difícil. Não existe coisa fácil, é menos difícil. Mas mesmo assim, às vezes o cara não se preenche, entendeu? Porque é viver a adrenalina durante 20 anos, o cara vai perder aquilo. Então, hoje, a minha adrenalina é isso: é acordar cedo, cara, atender os clientes, transformar a vida dos meus clientes, seja atletas ou qualquer empresa, ou pessoa física, empresários, CEOs, enfim. É isso, pô, você mostrar para um cara para um cliente, que ali eu consigo perpetuar o capital dele, que vai deixar um legado para a família, para os seus filhos, onde eu posso ajudar as empresas a aumentar o capital, pô, fazer uma fusão, fazer um M&A para essa empresa, trazer algo que agregue valor para esse cliente. Então, como eu falei, a Lifetime ela coloca o cliente no centro em tudo. Então, para mim, e o atleta mais ainda, ele tem uma carreira muito curta. Então, para mim, isso é a minha adrenalina. Quando o atleta faz o planejamento patrimonial total da vida dele, cara, para mim é um golaço. E ali, caramba, pô, proteger a vida desse cara, proteger a vida desse atleta pro resto da vida. Então, isso para mim não tem preço. Então, isso me motiva cada vez mais, entendeu? Então, e aprendendo, né, todo dia, que é o caso. Que legal, Dudu. O Então, nome da empresa é o mais apropriado, né? Lifetime, né? É o tempo da exatamente. vida. Por mais curta que seja uma carreira do jogador de futebol, né? Tem toda uma vida aí para ser cuidada, né? É Que é o que você está exatamente fazendo. isso. A Eduarda vai encerrar o programa, eu sei, e eu vou fazer aquilo que ela menos gosta. Mas, Dudu, tu lançasse uma biografia, isso? Conta Dudu, para tu ver quem manda na parada, Dudu. É tipo isso, tá? É Não, tipo isso. é que o Dudu trouxe uma questão tão pessoal, tão bacana dele, que eu acho importante ele fazer esse registro esse livro que ele conta a tua história, a tua vida, Dudu. Conta para nós um pouco do livro com a vida do Dudu. Cara, eu tinha um sonho, né? Eu tinha três sonhos, né? Ter uma família, lançar um livro. E eu plantar uma árvore, eu acho que já fiz, já dei a sementinha, já, né? Mas
acho que eu já consegui já o que queria na minha vida, né, cara? Acho que um livro faltava na minha vida, deixar uma biografia. Então, se eu partir amanhã, tá lá, cara. Quem quiser comprar, entrar com a editora, enfim. E o livro é exatamente isso, né? O livro é a primeira edição. A segunda pode chegar com o tempo, né? Mas porque cada livro que você faz, a biografia, normalmente os biografados, né? Eles quando fazem, eles vivos, algumas editoras, alguns autores matam, né? O biografado, né? Chega no final, e encerrou por aqui. Não. Na biografia fala e a história continua porque a minha vida vai continuar, mas a minha biografia é isso mesmo, desde o começo ali, no bairro Vila Manuel Sátiro, lá em Fortaleza, no bairro Simples, até os dias de hoje, né? Então, fala sobre tudo, seleção brasileira, vitória, Japão, experiências. O professor Ribeiro Souza, que é o autor, cara, deixa o livro sensacional, deixando um aprendizado gigantesco dentro do próprio livro, tem história da minha esposa, das minhas filhas, a dificuldade que elas passaram em alguns países, né, algumas superações, enfim, e eu tô com um problema nisso, cara, os livros estão na editora, alguns estão aqui em casa, mas alguns, essa parte de envio tá meio confuso, porque tem que ir para a Amazon, a outra tem que ser do quê, e aí eu fico meio perdido, como é que eu posso fazer isso? Aí eu travei as operações, agora acho que semana que vem a gente vai ver isso, questão de, mas já tá na Amazon, tá? Quem quiser procurar, tá lá. Tá só entrar no link da Amazon do Cearense, vai estar lá no livro, quem quiser, é só entrar lá e comprar. Que legal. Sensacional, hein? Que história legal a tua, Dudu. Que bom que a gente pôde te conhecer um pouquinho mais hoje. Tenho certeza de que você é inspiração não só para os teus colegas, mas para Carla, Maria Alice, Maria Eduarda, minha charazinha, tuas filhas. Então a gente só tem a agradecer realmente teu tempo aqui com a gente. Foi muito bacana mesmo, viu? Sucesso nesse novo modelo de negócio. Eu que agradeço pelo convite de vocês, participar com o Norton, com o Luiz, gigante também, gratidão de verdade por esse tempo de vocês, essa resenha boa, sobretudo, e é o que eu falo, né, para os atletas até hoje, que eu falo, o atleta, ele tem algo diferente das pessoas normais, né, porque ele vive com superação diária, e ele vive constantemente relacionamento, e eu falo, cara, aproveita o máximo o seu network que você faz no futebol, que isso lá na frente vai te dar muitos frutos. Então, é essa ideia que eu falo, porque são famílias, o atleta está sempre envolvido com empresários, com clubes, viaja muito, aprende inglês, faz isso, faz aquilo, porque lá na frente é como se pegasse a caixinha e colocasse ali vários segmentos dentro dessa caixinha e no final, cara, vou abrir. Olha de conhecimento que eu criei ao longo da minha vida como atleta, agora sim, eu posso espalhar isso dentro da minha vida. Então, obrigado de verdade por esse tempo maravilhoso, papo maravilhoso. Contem comigo e satisfeito por hoje. Que legal. Nós que agradecemos então, Dudu. Sucesso para você. Valeu, Luiz. Valeu, Nortinho. Esse é o nosso GoCast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente, depois desse bate-papo super bacana com o Dudu Cearense. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. E estamos também nas principais plataformas de áudio. Um beijo e a gente se vê!